Olá, eu sou o Pedro Varone, editor do Observatório de Imprensa, jornalista com 30 anos nas redações, principalmente redações de televisão, né? Eu achei muito interessante essa provocação que foi feita a respeito dos erros do jornalismo, né? Porque no momento em que o jornalismo tem sido vítima de ataques, é muito importante também a gente fazer um senso crítico e pensar nos nossos próprios erros, né? Então eu vou fazer uma reflexão de alguns pontos, que são pontos bastante complexos, mas que eu acho que tem a ver com essa questão da crise do jornalismo contemporâneo, podemos dizer assim. O primeiro deles é o advento da internet, né, que tornou todos produtores, distribuidores de conteúdo e, de alguma maneira, abalou aquela instituição do jornalismo como filtro de informações da sociedade. A internet, ela trouxe muitos benefícios para a sociedade. É impossível a gente pensar um mundo sem internet. A gente hoje tem acesso a todo tipo de conhecimento. Mas existe também um lado obscuro, né? A forma como ela foi instrumentalizada, principalmente na eleição do Trump nos Estados Unidos e também na eleição do Bolsonaro no Brasil. Né? Existem hoje muito material sobre isso, né? Com a produção das chamadas fake news, né? A produção de informações fraudulentas, né? Desinformação em larga escala, imitando a linguagem do jornalismo, os procedimentos do jornalismo, e isso causou, de alguma forma, uma crise nas democracias contemporâneas. Então, é um fato social hoje muito complexo e muito estudado e muito pensado, e que tem a ver, portanto, com o jornalismo. Hoje a gente vive a epidemia da Covid-19, que é um contexto global, e nesse contexto, a necessidade da informação e da ciência se tornam prementes, né? E isso promove uma valorização potencial do jornalismo, cuja tradição é a verificação de informação, a checagem de dados e tudo isso. E hoje a sociedade está demandando isso, apesar dos terraplanistas, apesar dos negacionistas da ciência, a sociedade atual demanda um pouco esse tipo de abordagem, né? Então, esse é um contexto mais global. No caso específico do Brasil, o que acontece, eu acho que é preciso a gente retroceder um pouquinho a nossa curva histórica, até ali as manifestações de 2013 e o impeachment da Dilma, a Operação Lava Jato, que foram momentos em que o jornalismo mainstream, principalmente o jornalismo da grande mídia, ele esteve muito focado numa cobertura pouco crítica dos acontecimentos, com pouco contraditório, comprando a Operação Lava Jato de combate à corrupção como uma verdade absoluta e inquestionável. E com o tempo, essas características acabaram ficando mais visíveis, né, de certa condução da Operação Lava Jato. Houve também uma naturalização do candidato Jair Bolsonaro e do presidente eleito, né, no sentido de não repercutir aquelas declarações ou aqueles atos antidemocráticos que sempre fizeram parte da sua trajetória, principalmente a partir de uma certa esperança na retomada da economia, né? Então a grande mídia embarcou muito nessa onda e o jornalismo se tornou um pouco anticrítico no mundo com as redes sociais e com as informações e desinformações circulando em escala global, em que os telespectadores, ou os espectadores, os leitores são mais críticos, né? Então, de alguma forma, houve uma perda de credibilidade do jornalismo em relação a esses aspectos, mas que agora, felizmente, houve uma recapitulação, porque os fatos têm mostrado, o próprio movimento da história tem mostrado que o país caminhou para um lado cujos indícios já estavam presentes e foram ignorados pelo jornalismo, mas caminhado para um lado muito obscuro e muito negativo em todos os aspectos, no aspecto social, no aspecto da liberdade de expressão, no aspecto da democracia como um todo. Então, nesse contexto é que a gente deve pensar esses erros do jornalismo, que tem a ver até numa curva histórica maior com outros aspectos, como as eleições diretas, como a própria constituição da ditadura militar nos anos 60, que foram também, tiveram aprovação do jornalismo. Mas, paralelo a essa grande mídia, essa mídia mainstream, o momento contemporâneo também trouxe uma riqueza de pluralidade de pontos de vista através do jornalismo digital, que hoje contempla modos de trabalho, atores sociais mais complexos do que
da mídia tradicional. A gente pode citar o Agência Pública, o Nexo, The Intercept, Alma Preta, É Nós, jornalismo da periferia. Ou seja, existe um movimento em torno do jornalismo de dar voz a setores historicamente excluídos, ou então de um jornalismo mais crítico, capaz de fazer essa crítica da Lava Jato, como se deu, por exemplo, com a cobertura da chamada Vaza Jato pelo The Intercept. Então, os fatos sociais são sempre muito complexos e o jornalismo ele é uma instituição mediadora, né, desses aspectos da sociedade. Ele erra e acerta, mas o momento é de buscar os acertos. Muito obrigado.